Oi pessoal, iremos acompanhar uma série de videoaulas sobre o conteúdo do nosso segundo bimestre. Nós veremos nesse bimestre razão, dentro de razão escala e também veremos proporção. Acompanhem todas as aulas, tá bom? Vamos lá? Vamos acompanhar aqui a definição de razão. Sabendo que existe duas grandezas A e B, a razão entre A e B, com B diferente de zero, é o quociente entre A e B. Mas nós precisamos saber que razão é nós compararmos duas grandezas. E também nós precisamos nos atentar que todas as duas grandezas precisam estar na mesma unidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se uma grandeza ela foi representada em centímetro e a outra está em metro, as duas a gente tem que colocar representadas em centímetros ou então em metros, de acordo com o que esteja sendo pedido no exercício. Observem que nós podemos representar a razão dessa forma aqui, ó. A, dois pontinhos, B. Como é que a gente lê isso? A está para B. Ou então a gente pode representar, que é o mais usual, A dividido por B. Essa divisão que a gente conhece, que a gente costuma também dizer quociente. Vocês lembram que quando a gente tem uma divisão, ou seja, quando a gente tem aqui uma razão, a gente falaria assim, ó, que o A é o numerador e o B é o denominador. Mas aqui na razão, a gente vai dizer que o valor aqui representado por A será o nosso antecedente e o valor representado por B será o consequente. Vocês não podem esquecer que quando a gente fala de razão, a gente está trabalhando com duas grandezas e necessariamente essas duas grandezas elas precisam estar representadas na mesma unidade. Caso não venha na questão elas na mesma unidade, vocês transformam. E também, quando a gente fala de razão, a gente está fazendo o quê? Comparando duas grandezas. Agora que nós já definimos razão e nós entendemos como funciona cada componente dela, ou seja, cada uma dessas grandezas, vamos agora verificar como a razão é tratada em questões. Exemplo 1. Numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual a razão entre o número de alunas e o total de alunos da sala de aula? Observem que, se nós temos ao todo 45 alunos e é dito que 10 são homens, então, desses 45 alunos, se 10 são homens, a gente tem que 35 são mulheres. Tá pedindo aqui a razão entre o número de alunas e o total de alunos. Observem, nós temos 45 alunos e tá pedindo aí a razão que existe entre o número de alunas e a quantidade de alunos nessa sala de aula. Logo, nós iremos fazer o seguinte: nós temos 35 mulheres e ao todo nós temos 45 alunos. Isso nos dá aqui, quando a gente simplificar essa razão, 7 nonos. Ou então, como a gente está falando de razão, a gente pode dizer 7 está para 9. O que é que isso significa? Isso significa, vamos simplificar aqui por 5. Aqui também nós vamos simplificar, nós vamos dividir por 5. Isso implica dizer que quando nós temos 9 alunos, 7 são mulheres e 2 são homens. O exemplo 2 diz o seguinte: João fez o Enem e acertou 120 questões. Sabe-se que o Enem possui 180 questões. Qual a razão entre o número de erros e acertos de João na prova? Se as questões contidas no Enem são 180 e ele acertou 120, logo nós podemos afirmar aqui: 120 questões ele acertou e 60 questões ele errou. Tá pedindo aí na questão, no exemplo, a razão entre o número de erros e acertos de João na prova.
a gente sempre tem que colocar aí essa razão de acordo com a ordem que é pedida na questão. Primeiro, quer o quê? Quer que o antecedente seja a quantidade de questões que ele errou. E o consequente seja o quê? A quantidade de questões que ele acertou. Logo, nossa razão será representada assim: 60 está para 120. Logo, nós verificamos que 1 está para 2. Aqui, nós vamos simplificar. Nós vamos dividir por 6. E aqui também nós vamos dividir por 6. O que é que isso quer dizer? 1 está para 2. Quer dizer o seguinte, que a cada questão que ele errou, uma questão errada, ele acertou 2. Ok? Agora, nós iremos falar sobre um conceito que é muito utilizado em questões do Enem. E também, se vocês forem observar, em questões de outros vestibulares e questões de concurso. É essa situação aí que a gente tem que entender como a escala funciona. A escala, ela é uma das aplicações do conceito de razão. A gente sabe que tem outras, tem o quê? Tem velocidade média, tem densidade, mas o que é que nos interessa aqui? Entender esse conceito e entender como aplicar essa noção de escala. Escala, a gente pode conceituar como a razão entre o comprimento de um desenho e o seu comprimento real. Ou seja, se nós quisermos representar uma cidade em um mapa, ou então alguma estrutura arquitetônica em uma maquete, as medidas que a gente está utilizando ali, elas são representadas em escala. E o que é que a gente tem que entender? Que aquelas representações lá, elas estão relacionando a algo da realidade. Ou seja, os comprimentos que existem daquelas representações no mapa da cidade original, ou então daquele prédio original. Por isso que diz aí, ó, que é a razão entre o comprimento de um desenho e o seu comprimento real. Quando vocês forem observar essa situação aí, dessa representação, dessa definição de escala, a gente pode dizer que escala é igual ao desenho, ou seja, o comprimento que está lá no desenho, dividido pelo comprimento do real. Se nós formos representar matematicamente o conceito de escala, a gente representará assim, ó, ou seja, a escala é igual ao desenho dividido pelo real. Aí vocês coloquem aí, vocês relacionem aí o D minúsculo sendo aquele comprimento no desenho e aqui sendo o comprimento no real. Para que vocês entendam melhor essa definição e essa representação aí matemática. Se nós dissermos que nós temos uma escala 1 para 200, nós estamos dizendo assim, ó, se a gente for falar de centímetros, a cada 1 centímetro que eu estou representando ali na minha maquete, ele representa 200 centímetros no real. A gente vai representar a escala assim, o valor que está lá do comprimento do desenho, 2 pontinhos, o valor que está lá no comprimento real. E se nós quisermos comparar duas escalas e verificar qual é maior, nós iremos pensar da seguinte forma: uma escala, ela é maior quanto menor for seu denominador. E aqui nessa situação, como a gente está trabalhando com razão, quanto menor for seu consequente. Escala, gente, é muito relacionada, diretamente relacionada à projeção cartográfica. Projeção cartográfica é o quê? É a gente representar a superfície esférica da Terra, um exemplo, no plano. Ou seja, é aquela representação de um mapa.
Então, se a gente precisa saber qual escala é maior, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para o consequente, ou seja, no nosso modo habitual de falar, a gente vai olhar para o denominador. Por isso que aqui a gente tem certeza que a escala 1 para 300 é maior que a escala 1 para 300 mil, porque o consequente da primeira escala é menor que o consequente da segunda escala. E nós temos que saber fazer essa leitura. Vamos falar aqui de centímetros. Para cada 1 centímetro no mapa, nós temos 300 centímetros no real. A outra escala, para cada 1 centímetro no mapa, nós temos 300 mil centímetros no real. E se nós fizermos aqui essa divisão, com certeza aqui a gente terá um valor maior. Se nós já compreendemos como é que a gente observa, se estamos comparando duas escalas, qual escala é maior, nós também precisamos compreender quando uma escala é maior. O que é que a gente pode falar sobre aquela área lá representada, sobre os detalhes que tem, sobre a projeção, tanto da área maior quanto da área menor. Se eu estou falando aqui que essa escala 1 para 300 ela é maior, então a área dela será menor representada, ou seja, nós teremos uma menor representação da área, nós teremos mais detalhes, precisa ter mais detalhes para se entender o que é que está sendo representado ali, e também a projeção dela é menos evidente. É claro que é menos evidente, gente, essa projeção, porque a área que a gente está retratando ali é menor. E quando a escala ela é menor, o que é que a gente tem que observar dela? Quais são as características que ela apresenta? Ela apresenta maior área. Olhem para o consequente. Ela realmente apresenta maior área. Ela representa menos detalhe. A área está mais estendida. E a projeção dela é mais evidente. Para fecharmos aqui todo esse entendimento de quando uma escala é maior que a outra, vou só colocar aqui que vocês têm que observar o que? Ela é maior quando ela tiver menor denominador. Se é menor denominador e a gente está falando de escala, é menor consequente. Logo, a escala ela é menor quando ela tiver maior denominador. E como nós já aprendemos, nós estamos falando aqui de uma razão, esse denominador a gente vai dizer que é consequente. Agora nós vamos resolver dois exemplos sobre escala. Um sobre a aplicação mesmo, quando a gente vai pensar aí nas medidas que são dadas, e outra sobre as definições quando a gente fala de uma escala que é maior, e também a gente pode pensar na possibilidade se uma escala fosse menor, tá bom? Observem aqui o exemplo 1, diz o seguinte: a planta de um terreno cujo comprimento é 60 metros foi representada por um segmento de 3 centímetros. Qual a escala utilizada? A gente tem que verificar logo o quê? Se estão na mesma unidade. O real aqui está em metros. O representado no desenho está em centímetros. A gente vai logo fazer essa conversão de metros para centímetros. Observem, nós temos metro, decímetro, centímetro. Se são 60 metros e nós queremos transformar em centímetros, logo, nós iremos verificar que 60 metros corresponde a 6.000 centímetros. Então, a gente só vai agora aplicar na escala, na razão. Essa escala, ou seja, essa razão, ela vai ser representada assim. 3 está para 6.000.
Observem que estão todas na mesma unidade, 3 centímetros, 6.000 centímetros. Logo, nós iremos verificar que 1 está para 2.000. Então, a escala aí representada é 1 para 2.000. Isso significa dizer que a cada 1 centímetro no desenho, nós estamos representando 2.000 no real. Nossa alternativa aqui será a letra B. O exemplo 2 diz o seguinte: a escala cartográfica representa a relação entre os territórios e as suas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que, quanto maior for a escala, lembrem-se do que foi dito referente a comparar uma escala com a outra. Quanto maior for a escala, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que menor é a área representada, menos evidente é essa projeção cartográfica e mais detalhe essa representação possui. Vamos analisar aqui as assertivas. A1 diz o seguinte: menos evidente é a projeção cartográfica utilizada. É sim, porque a gente tem menos área representada, então a assertiva 1 ela é verdadeira. Menor é o detalhamento das informações. Não. Menor é o detalhamento das informações quando eu tenho uma escala menor. Aqui tem que ser maior esse detalhamento. Então, essa assertiva ela é falsa. Menor é a área representada. Com certeza, menor é a área representada. Imaginem aí, se vocês têm uma escala 1 para 500 e a outra escala 1 para 1000. O denominador aí 500, ó, observem. Se nós temos uma escala 1 para 500 e a outra escala 1 para 1000. Nessa situação aí, quem é a maior escala? A primeira, porque o denominador dela é menor se compararmos. Então, se vocês fizerem aqui a leitura, ó, a cada 1 centímetro no desenho, 500 centímetros no real. Nessa outra, a cada 1 centímetro no desenho, 1000 centímetros no real. Então, a área da maior escala, aqui quando eu represento, ela é menor. Logo, essa assertiva aqui, ela é verdadeira. Fazendo aqui a análise de quem a gente marcou verdadeiro, ele está pedindo as corretas, nós chegamos à conclusão que o nosso gabarito aqui é letra D. Só estão corretas as assertivas 1 e 3. A 2 está errada porque não é menor detalhamento, é maior detalhamento. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira aula desse nosso segundo bimestre. Espero que vocês tenham compreendido. Peço que vocês acompanhem as demais aulas que eu irei disponibilizar. Um abraço para todos.